Sou Charlen de Daiane. E eu sou Daiane de Charlen. E nós estamos aqui reunidos para poder apresentar esse projeto, que é o Casamento Restaurado. Esse projeto que iniciamos, né, juntamente com o Ministério da Família, Ministério Família em Restauração, aqui na Igreja Batista Restauração. Tem aí o nosso endereço para aqueles que quiserem conhecer. Que o Senhor continue nos abençoando e nos guardando todos os dias, como já tem feito até o dia de hoje, né? Então, se você estiver aí com seu cônjuge, pegue aí na mão dele, na mão dela, né? Levanta aí. Estamos aqui com esse projeto Casamento Restaurado, né? O projeto Casamento Restaurado, ele tem o intuito, tem o objetivo de edificar, fortalecer, restaurar mais ainda as famílias na presença do Senhor, né? Através do próprio Deus nas nossas vidas. Como já é até falado, né? O casamento ele foi instituído por Deus. Vivemos, lutamos todos os dias, mas melhor ainda quando deixa de ser uma pessoa e passa a ser duas transformando-se em apenas uma. O tema, né? Mantenha seu casamento restaurado mesmo na quarentena. Queremos dizer que nós entraremos em reforma com casamento restaurado. Mantenha seu casamento restaurado mesmo na quarentena. Pois é, e não é tarefa fácil. Imagine aí, né? Essa questão do ativismo, como o próprio pastor, nosso pastor querido, colocou aí, permite que as pessoas estejam cada um nas suas tarefas, cada um envolvido com seus afazeres, ligado num contexto totalmente oposto àquele que hoje estamos vivenciando, que é de estar confinados, todo mundo ali junto, reunido. Existem os casais e existem também famílias, né? Às vezes tem filhos, tem avós, ou tios, ou primos que estão associados nesse conjunto. E como a gente pode agir, a maneira como a gente pode fazer para que não seja um momento de conflito, né? Constante, que é a maior preocupação, né? Como trouxemos aí estudos relacionados à população da China, onde o número de divórcios aumentaram por conta do coronavírus. Não é, na verdade, pelo coronavírus, mas devido, né, as pessoas estar expostas constantemente uma com a outra, ou seja, no convívio familiar. Então, algo que era para que fosse algo seguro, transparecesse segurança, carinho, envolvimento, está sendo um momento de estar constantemente em conflitos. E isso é o que mais nos tem chamado a atenção. Então, hoje nós vamos estar dando dicas para que vocês possam passar por essa quarentena e se manterem estáveis emocionalmente e fisicamente também, com o seu cônjuge, que é o mais importante, que é a pessoa que você escolheu para conviver para sempre, carne da sua carne. Falando até um pouco também, né? O pastor Anderson trouxe, né, essa informação da China e na Rússia, que também é até um dos países, só para vocês terem noção, um dos países onde tem mais um número de divórcio, praticamente quase 60% dos casamentos que se obtém lá, 60% acabam em divórcio. E por essa situação, a Rússia, ela proibiu o divórcio até o período de junho, porque senão iria se estender muito mais, até pela facilidade que ela tem para o divórcio. Ou seja, Charly, a gente pode ver o que aí? Essa questão, eles suspenderam porque sabem que as pessoas elas vão agir com o emocional. A parte racional não está funcionando como deve funcionar. Ou seja, estão se deixando levar pelo que a mídia está propagando, pelo ambiente, às vezes, que é conflitante, então estão se deixando passar por isso. E não estão, muitas vezes, sendo racionais nas suas decisões. Então, é muito importante que venhamos agir nesse momento de forma racional, de forma mesmo para agradar um ao outro intencionalmente. E nós vamos estar lendo aqui, né, a palavra que se encontra lá em Salmo 112, todo ele, Salmo 112, mas nós vamos trabalhar no versículo 7. Não temerá maus rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor. Mais uma vez, Salmo 112, versículo 7. Não temerá maus rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor.
Falando um pouco sobre o casamento nesse momento de quarentena, o que é que nós podemos entender? Já estamos sendo bombardeados, atacados de informações. Quando nós ligamos as nossas TVs, só está falando sobre isso. Sobre notícias ruins, sobre mortes, sobre infectados. As redes sociais hoje, praticamente, quando você abre, principalmente o Facebook, só fala isso. Muitas informações negativas. Só que nós devemos lembrar que tudo isso já estava escrito na palavra. As nossas vidas se encontram nas mãos do Senhor. As nossas vidas não estão entregues ao acaso, ou à sorte, ou então a qualquer outra coisa. Está nas mãos de Deus, nas mãos do Senhor. É o mesmo que nos curou antes, é o mesmo que nos prometeu, é o mesmo que vem nos guardando e até hoje tem nos ajudado. E nesse momento, Ele também irá nos ajudar. Precisamos nos manter firmes, né, nas promessas, na palavra do Senhor. É fundamental. Às vezes vai vir o medo, o próprio terror que a mídia ela está, de uma certa forma, propagando. A gente não pode, a gente procurar, na verdade, se apegar com a palavra de Deus, se apegar com as promessas do Senhor e resistir esse dia mal, porque ele vai passar. Agora é importante que possamos estar bem, ficar bem, como eu falei, fisicamente e emocionalmente para o pós-traumático, que a gente chama o pós-traumático, que é onde depois que terminar toda essa avalanche de problemas, de pandemia, e como é que a gente vai estar? Então é necessário se manter firmes, confiantes na palavra do Senhor acima de todas as coisas e buscar recursos, né, para que a gente possa lidar melhor com o nosso dia a dia. E falando um pouco, né, sobre esse momento, nós vamos trazer aqui uma ferramenta que é muito utilizada hoje no mundo corporativo, lá fora, né, que é chamado de análise SWOT. Ou então também tem em português, que é a mesma coisa, o mesmo significado, a mesma ferramenta, que é chamado de análise FOFA. Significa forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Então, através dessa situação que hoje nós estamos vivendo, nós vamos trazer essa ferramenta para dentro do nosso casamento. É uma ferramenta utilizada muito pelas empresas, no mundo corporativo, em vários lugares, mas essa ferramenta nós também podemos trazer para o nosso dia a dia. Então, como é que nós vamos falar sobre o casamento em meio à quarentena? Primeiramente, né, temos que conhecer as ameaças, temos que conhecer as fraquezas, temos que conhecer tudo aquilo que pode nos desestruturar. Temos que conhecer tudo isso. Porque a partir do momento, quando você conhece seu inimigo, você vai saber com que lutar. Então vamos entender um pouquinho mais aqui, né, sobre as situações que pode acontecer, que pode surgir. Primeiramente, nós estamos vivendo algo novo, algo inédito. Nunca passamos por uma situação dessa. Fechar igrejas, fechar praias, as pessoas obrigatoriamente confinadas dentro de casa. Então estamos forçados a ficar em quarentena, obrigado a ficar em casa. Férias, em algumas empresas, são férias obrigatórias, sem o empregado poder curtir. Ou então através de acúmulo de bancos de hora. Hoje nós estamos vivendo em um momento tenso, preocupado com as finanças, com os débitos, com a alimentação, até quando vai durar, até quando vai ter dinheiro, quando isso vai acabar. Estamos inseguros. Preocupados também com a questão da economia, né? Dos altos preços que a gente já vem tendo aí, já vem acontecendo. Então também traz uma preocupação para o grupo familiar, para o casal, né? E aí começa, né? Pode continuar, Xande. Então, exatamente, né? Hoje a economia todos nós estamos escutando. Pandemia versus economia. Quarentena versus economia, isolamento versus economia. Então todos estão pensando nisso, né? Porque, querendo ou não, o mundo está em estado de guerra. Nós estamos em uma zona de guerra. Só que nós devemos identificar contra quem estamos guerreando. Eu não estou guerreando contra a Daiane e nem Daiane guerreando contra mim. Embora que alguns casais pensem até dessa forma, que os nossos inimigos são os nossos cônjuges. Devemos identificar o nosso verdadeiro inimigo nesse momento. O que é que pode nos desestruturar, o que é que pode tirar toda a nossa sanidade mental nesse momento. E é importante também, falando um pouco mais sobre ameaças e fraquezas, uma das coisas também que é relacionado mais ao seu parceiro, né? Falando mais no contexto agora de casais. É muito importante a gente lembrar que os casais eles devem ter
total cuidado nos momentos em que o cônjuge estiver mais preocupado com as questões financeiras, que estiver lá emburrado, de cara feia. Eu oriento que vocês, por favor, tanto ou seja o marido, seja a esposa, permita que seu cônjuge tenha esse momento, né? Esse momento de reflexão, aquela velha história do tempo na caixinha do nada. Permita que seu cônjuge tenha esse momento na caixinha do nada, né? Para que assim vocês possam evitar um conflito ali, devido a pessoa já estar ali pensando, tem no momento dele de estar mesmo sem pensar em nada, querer ficar consigo mesmo. Então é importante a gente respeitar o espaço do outro, o momento do outro, sabe? Permitir, porque a quarentena ela faz com que todo mundo fique próximo, só que vai ter momentos que o tédio vai bater e que a gente precisa estar preparado para o tédio. O tédio não é tão ruim assim. O tédio é importante, né? A gente tem visto, e a própria ciência ela fala sobre a questão do tédio. É muito importante, porque ali a gente desenvolve a criatividade, a gente tem ali ideias. Então o tédio é importante ele estar instalado. Quando é utilizado de uma forma inteligente, né? Exato. Naquele momento, se você se encontrar no momento de tédio e se entregar a ele, não vai ter produtividade. Mas quando você utiliza aquela situação para poder transformar em uma oportunidade, essa fraqueza, essa ameaça para transformar em uma oportunidade, aí sim você terá um momento produtivo. Como daí a gente estava até falando aqui, né, referente coletivo de pessoas juntas. Vai ser um momento, né, que você vai ter muito mais pessoas dentro da sua casa. Primeiramente falamos sobre marido e mulher. E automaticamente aqueles que têm filhos. Tiver 1, 2, 3, então quanto mais pessoas tiver na família, mais pessoas vai ter dentro de casa. Então mulheres, a casa ela vai estar bagunçada por muito mais tempo. Isso pra mim era um desafio, viu, irmãs queridas? Era um desafio em ter a casa desarrumada, mas antes de ter Davi. Depois que Davi chegou, eu consegui com o tempo, foi todo um processo em deixar mesmo um momento da casa estar bagunçada. Não é tão fácil pra gente, ainda mais os homens que são espaçosos, né, meninas? Diga. As mulheres, ela tem muito essa, na verdade é algo bom, né? A mania de limpeza. O homem, se ele pegar um copo, tirar do lado A e colocar no lado B, pronto, já bagunçou a casa toda. Então, homens, tira aquele copo ali e volte para com que a casa se encontre arrumada. Mas mulheres, lembrando, vai ter muito mais pessoas dentro de casa, então vai ser mais difícil de manter a casa arrumada. Homens, ajudem, pelo menos isso a manter. Mesmo. E ajudar também, colaborar nos afazeres, tirar um momento para vocês juntos fazerem as tarefas, as coisas que estão pendentes, né, Charlie? Tem as coisas que estão pendentes em casa, precisando ajustar. Por favor, maridos, esse é o momento. Não espere aí a esposa se aborrecer para poder fazer. Então é importante também que vocês possam ter, né, esse momento de... Acontece, são várias situações que nós vamos aprender a lidar nesses dias. Então, o homem, as crianças bagunçando, a mulher arrumando. Mulheres, tenham paciência. Peça a Deus paciência, não peça força não, viu? Porque se Deus tem mandar força, maridos, essa força vai ser que nem a de Sansão. Vai derrubar a casa por cima das nossas cabeças. Mulheres e filhos, ajudem também. O que que acontece, né? O marido, ele é na pegada Júlio, de todo mundo odeia a Cris. Ele conta tudo, conta a lâmpada ligada, conta lá o chuveiro ligado, a torneira. Então, nesse momento, haverá mais gastos dentro da nossa casa. Sim. Energia será mais gasta, água será mais gasta, alimento será mais gasto. Toda hora, até em casa, a pessoa vai ficar com vontade de comer. E criança criança é interessante, né? Ela não quer comer feijão, farinha e banana, não. Ela só quer comer lanche. Ela só quer tomar iogurte, comer biscoito. Feijão com farinha e banana que pesa logo na barriga, tomar um copo de vitamina, ela não quer tomar. Ela só quer tomar mesmo, só quer comer aquilo que é mais caro, aquilo que gasta. Separa um tempo, então tudo isso nós temos que ter cuidado também. Com as nossas finanças e tudo, tem muita... Assim, também se organizar em relação a isso, os horários para alimentação, porque aí permite, né, que a gente acabe pegando uns quilinhos a mais devido estar confinados. E aí vem a ociosidade, a ansiedade, e a cada 5 minutos a gente está abrindo a geladeira. Então tenta buscar uma alimentação também equilibrada para lhe dar energia,
né? Saciedade, que é importante também, para não ficar com essa compulsão de querer comer toda hora. E também saudável, para também manter o peso ali equilibrado. Já né? deixa uma salada de fruta cortada, já deixa legumes também cortados, né? Então, e também o marido vai agradecer aí, viu? Por causa dos gastos, por causa desses débitos, ainda né? já vai diminuir a questão econômica, né? Que frutas e legumes e verduras são mais baratas, um preço de custo mais acessível do que biscoito recheado, Danones, a depender da marca, que são bem mais caros. E aí, por aí vai. Então já vai equilibrar e ajustar o orçamento. Então, são situações, né, que nós entendemos que acontecem, são situações que, querendo ou não, vai vir para as nossas vidas. Nós que temos que ter calma. Tudo isso são ameaças, são fraquezas que podem vir. Talvez na sua realidade aí pode ser outras situações, podem acontecer outras coisas. Vem aquele cunhado que quer aproveitar e comer em casa, vem lá, né, a família que está visitando, que esse é um momento que algumas pessoas também não estão entendendo e acabam querendo fazer essa visita, né? O churrasco aí é legal, viu? Mas lembrando que também é gasto, uma vez ou outra dá para fazer. Dá pra fazer. Então, né, e no isso... caso também vai ficar menor, né, Charlie? Porque se for a depender, se a família não for muito grande, aí já vai também economizar, porque a carne também pesa, né? Exato, e carne tá cara, viu? Engraçado que no meio dessa pandemia aí, os alimentos também estão caros. O tomate, tá difícil até de comer uma salada de tomate. Homens, os maridos, por favor, colaborem com a gente. Estaremos mais dispostas para lhe dar mais atenção e tudo mais. Que a gente vai conversar sobre esse assunto lá na frente, daqui a pouquinho. Calma. Então, né, para falarmos, até para resumir um pouquinho mais, né, então temos que ter cuidado mesmo. Tudo aquilo que pode trazer desgastes. Senta com sua esposa, senta com seu cônjuge, senta com seu marido. Coloca no papel como é que está o orçamento, o que é que pode ser gasto, evitar gastos com água, com energia, apaga as lâmpadas, desliga o ventilador por um tempo, o ar-condicionado, porque querendo ou não, tudo isso vai aumentar e pode trazer um problema para nós. E é importante também isso que Charmin trouxe, essa questão de sentar para conversar, colocar papel e caneta para falar um pouco sobre a parte da economia da casa, das finanças da casa, é importantíssimo. Marido e esposa esclareçam as despesas de casa. Isso é muito sério e isso dá muito problema, isso traz muitos conflitos e precisamos ser claros um com o outro. Por mais que a gente tenha abusado aí um pouquinho no cartão de crédito, por favor, falem, esclareça, porque lá na frente acaba trazendo consequências. Vários problemas. Exatamente. Vários. Já experienciamos isso e não foi legal. Então, por favor, façam isso, que com certeza o orçamento de vocês vai agradecer. E também a questão da confiança, né? Entre vocês dois passam a ficar mais próximos. Tanto o esposo quanto a esposa vão perceber que podem contar com vocês, que pode confiar em vocês. Então é muito importante esclarecer todas as despesas. Tudo, tintim por tintim, botar ali no papel. Bonitinho. Então vamos agora, né, entrar para... Aproveite essa oportunidade. Aproveite essa oportunidade. Querendo ou não, é uma oportunidade única. Porque às vezes reclamamos muito que o nosso cônjuge ele não está dentro de casa. E agora ele está dentro de casa, mesmo você não querendo. Ele vai estar dentro de casa no momento que você não quiser. No momento que você não tiver com humor. Então você vai ter que suportar ele, meu. Vai ter que suportar seu irmão mesmo em graça aí, viu? Exatamente. Até que a morte separe. Agora vai ser até que a morte separe. Então, assim, procurem criar um ambiente mais agradável possível. Vou um recado agora para vocês, mulheres. Um ambiente mais agradável possível, para que a gente não venha enfadar o nosso cônjuge, para que a gente não venha ser inconveniente, para que a gente também não venha ser chata e para que ele tenha vontade de estar conosco. É isso? Então, é importante, como eu falei anteriormente, sobre essa questão, deixe o seu marido ter o momento dele. Se ele quer ficar um pouco mais no celular, deixe ele ter o momento dele. E aí você também vai ter um momento para você. Faz uma esfoliação na pele, apesar de estar em casa, dá um jeitinho nas unhas, no cabelo, arruma alguma coisa, lê um livro, né?
procura dedicar um momento também para você. E aí você também vai lendo também conteúdos para que você também esteja afiada nos assuntos aí, para vocês desenvolverem um diálogo, né? Seu marido possa achar em você graça. Então é importante que vocês também se exercitem dessa forma para que fiquem também mais atraentes, né? Não só na questão física, mas também na questão, ó, da inteligência, mostrar que nós somos inteligentes e capazes. Que as mulheres, essa agora também vai para as mulheres, reconhece o esforço do marido quando ele tenta ajeitar a casa. Isso mesmo. Às vezes nós não conseguimos limpar da forma que você queria, mas nós limpamos. É importante a gente reforçar quando ele fizer, né? Mesmo que depois a gente valoriza, tenha que ir lá bate corrigir. palma. Oh, meu filho, muito obrigado, parabéns. Nós vamos gostar. Faz um jantar depois de recompensa, né? Bom, Faz bom. um chamego também de recompensa. Aí é ótimo, Tudo isso é ótimo. uma forma, né? Um reforço positivo aí para que eles possam repetir a dose. Tá vendo né? aí? Isso e vice-versa também, viu, marido? Porque se por acaso eu limpar a casa e daí me falar que tá sua, eu não limpo mais, porque você tá vendo que não deu jeito. Mas não, se ela falar, pô, gostei e tal, então querendo ou não, eu já vou estar motivado. O homem e a mulher, eles são vividos, eles são motivados. Então eles precisam sempre desse gás, desse combustível. Então fale isso também. Agora o recado também vai para os homens. Sim. Nós sabemos que a mulher, ela tem um grande poder. A mulher, ela tem uma dádiva. A mulher, ela tem uma unção de falar. Aleluia. Ela tem uma unção de falar. Deus, ele deu, né, esse poder à mulher. A mulher, ela fala 3 vezes mais do que nós. Enquanto você está falando uma palavra, ela está falando com 3. Às vezes ela está falando 10 e você ainda só está na 3ª. Mas homens, esse também é um momento que você tem que conversar com sua esposa. Não é DR, não é DR. Esse momento não é momento de DR. Não é momento de discutir a relação, e sim de conversas. Claro que é hora de trabalharem juntos e aproveitar cada momento. Isso mesmo. Temos que aproveitar. Todas as atividades tem tantas coisas legais que podemos fazer juntos aí, que na nossa rotina não dá para encaixar devido a essa correria e chega em casa cansado, exausto, estressado, não quer falar com ninguém. E aí a gente pode ter um momento, um cineminha, Isso. a 2 em casa. Dá pra assistir um De Volta à Lagoa Azul, fazer uma Temos pipoca. filmes mais recentes. Não, mas é na sessão da tarde, né? Porque hoje nós temos recursos digitais. Você pode aproveitar, tem aí vários recursos que você, no caso, consegue assistir. Então, hoje, praticamente, você assiste pelo YouTube, você assiste pela Netflix, tem vários outros canais. Mas também, se por acaso você não tiver acesso a esse, tem lá a Sessão da Tarde. Então existe a oportunidade. Tudo que você não fez em outros momentos porque não tinha tempo, esse é o momento para aproveitar. Exatamente. Homens, escute, conversem com suas mulheres. Escutem suas esposas. Um momento também. Mais uma vez, e as esposas também não podem aproveitar esse momento para poder despejar tudo. Tem que ser com calma. Trazer digamos, assuntos que possam gerar conflitos, que possam gerar desavenças ou até a mesmo ataque de quem é certo e de quem é errado. Evitem o máximo possível, porque aí você terá, nem sempre terá, digamos, o suporte psicológico para suportar e aí acabar discutindo, brigando, né? E ficando aí chateado o restante da quarentena. Aí não vale, né? Alguns dias atrás, né, se você tivesse um DR com sua esposa, dava pra poder esfriar um pouco a cabeça, né? O homem ia caminhar na praia, só que a praia tá fechada, não tem mais como caminhar. Então, corta isso. O homem ia conversar com o pessoal de lá do sindicato, do dominó, do baralho pra conversar. Mas eles também não estão mais lá jogando baralho. Tá todo mundo dentro de casa. As mulheres, elas gostam de esfriar um pouquinho a cabeça indo ao shopping. No shopping, fazer compras. Mas só que o shopping também tá fechado. Tomar um café. O shopping tá fechado. Tomar então, um açaí. mas tá fechado o shopping, não tem shopping. Então, se vocês tiverem uma DR, vocês vão ter que ficar dentro de casa. Um olhando para o outro lado, um de costa para o outro. Então vamos trazer esse momento, né, um momento mais alegre. Às vezes de aproveitar ali a oportunidade de estarem juntos, de se conhecerem, de se tocarem, né, de resgatar ali coisas que vocês não faziam há algum tempo, de resgatar o próprio carinho, o chamego, as palavras românticas, ouvir uma música que relembre aí os tempos de vocês de namoro, né, trazer recordações, coisas que vocês já vivenciaram juntos, coisas boas, é melhor
melhor a gente frisar nessa questão de recordar, olhar as fotos, as fotos antigas, a gente ri de como era a roupa, como era o jeito do cabelo, e aí de repente já vai lembrar de momentos, entendeu? Então tem muita coisa legal que dá pra gente fazer e prazerosa, e automaticamente, devido a vocês estarem tão ligados ali no dia a dia, automaticamente vai fluir também até melhor a relação sexual, que também é algo muito importante no Super casamento importante. e que vem sofrido ataques de forma terrível, né? Então a gente precisa também ter muito cuidado em relação a isso. Então, homens, procurem estar bem próximos às suas esposas, toquem nelas, elogiem, porque mulher gosta de receber elogios. Sejam carinhosos durante o dia a dia, ajude nas pequenas tarefas, né? Mulheres também, como o Charme falou, reconheçam o nosso amigo Eric também que falou aí, reconheçam tudo que o seu marido faz, ainda que seja desse tamanho, mas reconheça que ele faz muito esforço para poder Olha fazer. só a dica aqui. Pode conversar sobre tudo, menos coronavírus, que tá proibido dentro de casa. Coronavírus, a televisão já tá fazendo isso. A mulher se sente mais feliz, aí existe uma série de hormônios envolvidos que vai dar uma sensação de bem-estar. O homem também vai estar aliviando mais essa questão do estresse. Demais. Por isso é muito importante, tenham esse contato físico, esse olhar durante o dia a dia, né? Um compartilhar, evitem o máximo possível situações de conflitos, né? Para que vocês tenham uma proximidade maior. Não é isso? Tudo fica melhor. Quem tem seus filhos em casa, até a nossa relação com os nossos filhos ficam mais tranquilas devido a gente não estar tão estressados. Então procure levar essa situação de quarentena, levar ao seu favor, tirar desse momento os pontos positivos. O que eu tenho feito para que o que tem melhorado na minha vida, que está cooperando, né, de forma positiva aí no meu dia a dia. Então tente trazer isso à sua mente e não ficar presa tão somente assim, eu estou presa, estou trancada, né, estou confinada, tá insuportável. Tente não trabalhar isso na mente de vocês, porque quanto mais a gente traz isso à nossa mente, o nosso corpo reflete isso, as nossas palavras refletem isso, o ambiente, o nosso lar, ele fica mais pesado, fica mais tenso. Isso reflete também nos filhos, se é o caso, se tiver filhos, se tiver outras pessoas, parentes que convivam junto, também reflete. Então procure se aproximar, ler, fazer coisas positivas e que lhe tragam bem-estar. Isso é fundamental. Nós homens temos que fazer um café da manhã para nossa esposa. Então vamos aproveitar essas oportunidades. Temos que desconstruir o nosso egoísmo. O homem em si, a mulher, quando eu digo todos dois, em si ele já tem esse aspecto egoísta. Nós temos que fazer com que esse confinamento ele funcione. Ele tem que dar certo. Existem pessoas lá fora que estão confinadas juntamente com a solidão, porque não possuem família para dividir esse momento. Estão às vezes em leito de hospitais, pessoas que são solteiras, que nesse momento está muito até mais pesado. Sabemos que tem as redes sociais, que está muito aberto, está muito além de quatro paredes, muito além da distância, mas é importante ter o contato. Temos que apreciar esse momento, principalmente porque você não está sozinho. Então aproveite esse momento. Como a Daiane até falou logo aqui no início, né, temos que identificar o humor do nosso cônjuge. Talvez ele esteja chateado por alguma situação, devido a alguns cálculos, devido a alguma forma que ele já esteja pensando. Então ele está estressado. Tanto o homem quanto a mulher, eles vão estar estressados. Estressado com as contas, deixa quieto. Ou então, utilize palavras de ânimo. Vamos evitar notícias de terror. Vamos criar um clima, um ambiente de harmonia na nossa casa. Esse não é um momento de DR, é um momento mesmo de nos ajudarmos, de sermos cúmplices. Temos que ser agradável, como a Daiane falou logo no início, temos que ser agradável. Que tal, nesse momento, você conquistar seu cônjuge? Você utilizar esse momento para fazer com que seu cônjuge ele se apaixone muito mais com você. Utilize esses dias para fazer com que ele se apaixone, com que ele goste muito mais. Resgate, procurem resgatar coisas lá da época de namoro de vocês, que lhe fazia, que proporcionavam bem-estar, que lhe proporcionavam alegrias.
tentem resgatar esses valores que às vezes por causa da correria do dia a dia se perderam. Então tente resgatar. Nunca é tarde para a gente resgatar a nossa melhora como pessoa, como seres humanos, como marido e como esposa. Nunca é tarde. Assim, se você estiver chateado com o seu cônjuge por causa de algum determinado tipo de situação, hoje é o dia de você recomeçar. Amém. Acreditem nisso. Para que a situação venha melhorar no casamento de vocês, é necessário uma coisa chamada decisão. Amém. E isso você pode fazer, isso você tem autonomia de fazer. Temos um Deus que cobre as famílias, né? Que está a favor das famílias. Mas nós, como seres humanos, temos a capacidade de decidir fazer o nosso cônjuge feliz. Então, a partir do momento que vocês decidirem, que vocês declararem, não, hoje vai se encerrar essa birra, essa satisfação, essa frieza, hoje vai encerrar. Se você decidir hoje, pode ter certeza que teremos um Deus a favor de vocês e que vai estar ali cobrindo vocês para que façam isso. Então façam, decidam hoje fazer. Esse é um recado aqui quentinho que desceu do céu para vocês agora. Então, se dê essa oportunidade de decidir fazer o bem ao seu cônjuge. Por que não fazermos, né, desse momento, desse limão, uma limonada, algo mais doce, algo mais suave, algo mais refrescante. Temos que identificar, né, quem é realmente o nosso inimigo. Não façam do outro inimigo, que esses dias vocês vão estar mais juntos. Homens, como a Daiane já tinha até falado um pouquinho lá no início, né, esse é o momento que nós temos para poder trocar aquela lâmpada, ajustar aquela pingueira, aquela goteira que tá lá, que já tem só alguns 8, 10 meses que nós não tivemos tempo, né, para poder ajustar. Então esse é o momento aí que você tem, né, para ajustar, para poder tirar aquela sujeira que tá lá no canto, aquela bagunça, aquelas caixas que para homem tudo um dia vai servir, um dia vai prestar. Então o homem não joga nada fora. Que a qualquer momento é MacGyver, a qualquer momento ele pode utilizar, reciclar e fazer um computador, fazer qualquer coisa. Se tiver fio, ele vai juntar aqueles fios ali e vai criar um notebook. Mas é um momento que nós temos mesmo para poder organizar. Vamos aproveitar essa oportunidade. E assim, a questão, a gente também está falando muito dos afazeres, muito das questões, das obrigações de casa, mas é também importante a gente frisar sobre a questão do estar perto, né? Como eu iniciei a falar, a questão do carinho, da troca, dos olhares, né? De resgatar isso, de resgatar momentos juntos, aí que a gente fala um pouco sobre o cineminha em casa, né? A proposta também de um jantarzinho para vocês a dois, no momento, se quem tiver suas crianças, bota as crianças, como a gente aí tem um tempo para acordar até, não sei, né, um pouquinho mais tarde, ou dormir um pouquinho mais tarde, então coloca as crianças na cama, prepara um jantar legal para vocês, né, a luz de vela, e se tiver, não sei, organize com os itens que vocês têm em casa, gente. Não precisa, às vezes, a gente ir lá pra fora, né, que nem tudo tá aberto, nem todos os estabelecimentos estão abertos. Então, faça um jantarzinho para o seu esposo, vice-versa, pode ser a mulher também, viu? Uma boa massagem no nosso esposo, ao chegar cansado, também traz um bom momento juntos. Ótimos momentos. Porque o que acontece, né? Existem alguns homens que estão em isolamento, que estão confinados, a empresa deu férias coletiva, fez uma escala, está trabalhando um dia sim, um dia não. E tem outros que estão trabalhando normal. Mas então essas pessoas também precisam de uma massagem, né? Os que estão em casa também. Precisam também. É isso mesmo, acolher, né? Mesmo se estiver em casa mesmo, tem um momento de vocês juntos, né? Dividam aí, compra aí os ovos, não sei, ovos de codorna, não sei se está passando, mas se estiver em casa. Então assim, cientificamente falando, o ovos de codorna, como muitas pessoas falam, ele não tem esse poder de ser erótico. Mas eu acredito que se as casquinhas caírem ali no colo do seu esposo ou da sua esposa, certamente vai ficar mais fácil. Você vai estar ajudando ele ali, catando aquelas casquinhas, né? Limpando o colo dele. Então essa questão do toque, gente, é essencial. Ela é importantíssima para o casamento. Usem a criatividade a favor de vocês. Falamos aqui, né, sobre afazeres, falamos sobre momento. Também devemos aproveitar para cuidar da nossa vida espiritual juntos. Esse
é o mais importante. Se cuidamos da nossa vida física, da amorosa, financeira, profissional, acadêmica, se alimentamos tudo isso todos os dias, nós também devemos alimentar a nossa vida espiritual. É o momento que você tem para aprender com seu esposo, com sua esposa. É o momento que você também tem para cultuar juntos, fazendo a leitura juntas. Quem sabe, até através da sua esposa, né? Naquele dia que sua esposa está querendo falar muito, pede para ela ler o Salmo 119 todo para você, porque será muito importante, será muito bom. Essa questão de aproveitar, né, a vida espiritual juntos, a questão do orar juntos é essencial. Dar o tempo e, né, essa questão da vida espiritual a gente precisa ter muito cuidado, né, a gente precisa estar orando juntos. Esse é um dos papéis fundamentais para um casamento ter sucesso. E isso aprendemos e focamos principalmente, levamos isso a sério. Quando você ora com o seu cônjuge, você ouve a necessidade dele. Então isso é muito importante. Quando você ouve a necessidade do seu cônjuge, você ouve aquilo que ele está sentindo, o mais íntimo dele. É um momento preciosíssimo e que muitos casais têm deixado para lá, ou às vezes têm negligenciado esse momento. É muito importante a gente, se você perdeu esse momento, resgate de novo. Tenha essa ousadia. Terão dias que vocês estarão diferentes um com o outro. E isso vai querer, a primeira coisa que vai falar, hoje eu não vou orar. Orem. Orem assim mesmo, porque Deus, ele continua sendo Deus. Mesmo nos momentos em que a gente está aborrecido, Deus, ele não deixa de ser o nosso Deus nesse momento. Então, orem juntos, ouça as necessidades que o seu cônjuge tem, né? Você vai estar ali sentindo o que ele está sentindo. Isso é muito importante. Valorizem esse momento, resgate esse momento, viu? Porque é preciosíssimo e é o que nos põe de pé todos os dias. É a gente estar orando, a gente tem o nosso momento de oração com o nosso filho, né? E a gente tem o nosso momento em oração, né? Como casal, e a questão da oração individual também. Mas o que a gente hoje está querendo trazer para vocês, se vocês se perderam nessa questão, resgatem imediatamente. Não deixe o casamento de vocês nesse abismo, nessa ilusão de dizer, não, é só hoje que eu não vou orar. Ore hoje. Ore todos os dias com seu cônjuge. Ouça as necessidades dele, né? Compartilhe com ele a dor dele, ou a alegria dele, ou a insatisfação dele, o clamor que ele tem ali com o Senhor. Você aprende muito do seu cônjuge quando você está orando com ele. É fácil demais viver em paz. Isso mesmo. Só que somos nós que complicamos tudo. Complicamos pelo nosso egoísmo, complicamos pelo nosso achar, pelo nosso eu. Mas quando você dá espaço ao Espírito Santo de Deus atuar, habitar na sua vida, o Espírito Santo, ele vai fluir na sua vida. Os frutos do amor, os frutos do próprio Espírito Santo irá se manifestar. Seus dons e talentos também irá se manifestar através da sua vida. Como marido e mulher, como pais, como família. Primeiro falamos sobre as ameaças, as fraquezas que pode existir nessa quarentena. Lembrando que a quarentena vai acabar, o isolamento vai acabar, mas o casamento, ele vai continuar. Irá vir outras aflições, outros conflitos, várias outras situações diversas. Como a gente já sabe, esse é só o princípio das dores que estamos vivendo. Então, enquanto nós estivermos aqui, vamos trabalhar juntos. Lutem juntos, sejam fortes e vençam juntos. Essa é uma grande dica que nós temos que viver todos os dias, colocarmos em prática todos os dias. Nesse momento de isolamento, para o mundo, mas de confinamento com sua família, com seu cônjuge, em meio a uma discussão, nunca mencione a palavra divórcio ou separação. Não é momento para isso. É momento para um apoiar o outro. Importante esse apoio um do outro, um tendo esse cuidado para não aborrecer o outro, tendo cuidado para não estar trazendo, como eu já falei, assuntos conflitantes, os dois, de forma mútua, o tempo todo. Porque assim, o adversário das nossas vidas, ele não descansa. Né? Ele não dá trégua, então ele está agindo lá fora com esse vírus, aí com essa pandemia, e como ele sabe que nós estamos protegidos em nosso lar, ele vai atacar aquele ambiente ali.
Então, portanto, fiquem atentos a isso. A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades. Então, o nosso cônjuge é o nosso aliado, né? Ele não é o nosso adversário. E tentem trabalhar isso todos os dias. No momento que vier aquele momento de discórdia, de iniciar uma discussão, tentem lembrar disso. Tentem lembrar disso. Deixe o adversário cegar, né? E vocês, para que vocês façam de forma contrária. Assuntos. Esse será o momento que vocês terão diversos assuntos, terão muito tempo para conversar. As nossas mulheres, elas gostam de conversar. Tá falando sobre o aquecimento global, depois já fala sobre a sogra, depois já fala sobre o filho, depois já fala sobre o fechamento. Que tem pra comprar. Ela acaba trazendo vários assuntos ao mesmo tempo. Então, mulheres, cuidado, né? Porque o nosso raciocínio é um pouco lento. Nós, homens, conversamos sobre um assunto por vez. Não traga muita informação não, que a gente não consegue. Mas esse momento que nós teremos para conversar, para termos assuntos, não traga assuntos do passado, que não terá nada de construtivo para o presente. Deixa isso lá. Conversa sobre outras coisas. Também não é um momento para ADR. As mulheres talvez queiram até aproveitar esse momento para querer conversar tudo que não foi conversado há meses, há anos atrás. Tirar os esqueletos do armário, por favor. Mulheres, evitem esse momento, evitem. É porque já está um momento muito desgastante, muito tenso, então não traz esses assuntos, não. Vamos conversar de outras coisas, sobre o nosso relacionamento, sobre a nossa como posição. Melhorar, exatamente, né? Dar né? os feedbacks positivos, foquem no positivo do seu cônjuge. Sejam sábias, pois a mulher sábia edifica a sua casa, é isso mesmo. A palavra do nosso Deus, ela afirma isso pra gente, né? Precisamos pedir ao Senhor que nos dê sabedoria todos os dias, para que a gente venha suportar em amor, né? E saber conduzir o nosso lar para o reino de Deus, né? Para glorificar o nome do nosso Deus. Emaranhado de fios desencapados na mente, quando junta, um no outro dá um curto. Sai lembrando de um monte de coisas do passado, né? Pastor Cláudio Duarte fala muito isso, né? Que a mulher, ela lembra de tudo. Na hora ela vai trazendo informações que um homem nem lembra mais. Ele nem sabia que aquilo ali tinha acontecido. Ele não lembrava. Mas tem situações que nós não vamos lembrar. Só para não tentar justificar, maridos, procurem também dar atenção às suas esposas. Porque, às vezes, esse emaranhado, ele se acumula devido a essa falta de atenção, devido a essa questão de não tratar os problemas, e aí vai só acumulando. Mas espera aí, esse não é o momento, calma, porque estamos dando aqui para vocês estratégias de como enfrentar essa pandemia em casa e em paz. E outro momento, né? Pode isso ser tratado mais lá pra frente. Só que nós também não devemos nos apegar no problema. Não pense no problema, não. Foque na solução. A solução, ela tem que ser maior do que o problema. Você tem que focar nisso. Com certeza você terá resultado. E quando você coloca Deus nos teus caminhos, para Ele te guiar, com certeza você vai tomar a melhor decisão. Outro passo, outra dica que nós damos é: não briguem. Não é um momento para brigas. E principalmente em público, ou então até na frente dos familiares. Isso pode gerar uma bola de neve. Apenas o diálogo trará soluções. Vamos trazer coisas boas, vamos utilizar coisas boas, vamos jogar jogos que antigamente existia, salada de fruta, assistir um filme, escutar uma música, assistir um DVD, fazer outras atividades. Exatamente. A questão de fazer atividades aí que Charmin trouxe, tem uma maneira bastante legal com a salada de frutas, uma estratégia boa. Vocês podem começar aí com a letra que é o nome de vocês, do casal. E ali começar, a gente já brincou, assim, foi muito legal, foi resgatador, né? Que são coisas que a gente eu não ganhei. Só pra ressaltar isso aqui, né? Eu ganhei nesse... Mas é importante um jogo de baralho que vocês tiverem em casa, um dominó, né? Jogo de tabuleiro. Quem tem suas crianças, aproveitem aí a criatividade, né? De trabalhar aí com massa, de modelar. Se não tiver em casa massa, vocês podem fazer, vocês podem criar. Essa semana aí foi uma semana de aprendizado. Eu coloquei a mão na massa literalmente com farinha de trigo, óleo e até o próprio kisuke para colorir a massa. E foi uma maravilha. Então se permitam esse
esse momento tão gostoso, né, com a sua família. É gostoso estar em família, quando a gente sabe aproveitar, né, e não ficar trazendo o tempo todo problemas, nem tá se queixando o tempo todo, ou tá falando, ou reforçar o tempo todo o defeito do outro. A gente precisa ter muito cuidado em relação a isso, que às vezes é isso que desgasta uma relação. As discussões, as brigas, todo conflito nós temos que evitar. Nós vamos evitar, mas talvez ela possa acontecer. Caso aconteça, vamos dar trégua um ao outro. Se o conflito ele se escalar a um nível prejudicial, dê um tempo. Oxigene seu cérebro para poder depois conversar com sua esposa. Isso mesmo, homens sejam mais atenciosos em relação a isso. Vocês têm essa questão mais racional, mais prática. As mulheres, elas são mais sensíveis, são mais delicadas, emotivas. Então, tratem uma flor como devem ser tratadas. Com delicadeza, com amor, com carinho e com atenção. Claro, mulheres, também precisamos ter muito cuidado com isso. Essa questão, às vezes, da mulher ter esse excesso de carência e de emoções. A gente também precisa controlar nossas emoções, as nossas carências. Porque ao invés da gente estar ali sendo, às vezes, até amorosa, tendo aquele momento de contato, de querer carinho, acabamos por ser chata, devido a esse pedido insistente de atenção, contato, um olhar, que nem sempre a gente precisa saber também entender que não estamos lidando com outra mulher, estamos lidando com um homem, e que o homem tem as suas formas de tem ser. as suas limitações. E assim como também o homem tem que pensar, vocês não estão lidando com outro homem, você está lidando com uma mulher, então a gente precisa ter esse acordo para que haja equilíbrio aí entre o casal. Sabemos, mais uma vez, né, que estaremos muito tempo dentro de casa, com os nossos cônjuges, com as nossas esposas, com seus maridos. Então esse é uma situação que pode acontecer. Mais uma vez, temos que evitar, mas pode acontecer. Primeiramente, pode acontecer uma briga. Se vocês estão percebendo que já está em um nível mais elevado, evitem, dê uma trégua, parem, dê pausa. Não vai adiantar seguir. Pode acontecer algo pior e não terão para onde correr. Então, e depois aí vem essa questão do arrependimento, né? A maior parte dos casais, quando entram em um conflito, geralmente quando terminam aquilo ali, aquela euforia do momento, vem um arrependimento, que é o pior, né? Aquele sentimento de arrependimento. Poxa, eu devia ter relevado nisso, eu poderia ter evitado. Ainda mais quando se trata, estamos em casa com a maior frequência, né? Poderia estar nesse momento, ao invés de estar emburrado, cada um no seu canto, eu poderia estar ali comendo uma pipoca com meu cônjuge, assistindo um filme, ou jogando alguma coisinha. O papel de evitar o conflito, ele é uma decisão diária dos dois. Tem que ser um compromisso. Talvez um naquele momento ali não esteja preparado para evitar o conflito, mas o outro tem que estar. Um dos dois tem que ceder. Um dos dois tem que estar preparado. Uma situação aqui que nós já falamos até logo no início, né? Nunca ir para a cama irado, um com o outro. Não existe. Esse é o momento para um estar apoiando o outro. É um momento para um estar ajudando o outro. O homem fazer seu papel de homem, amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E a mulher também fazer o mesmo papel da igreja, seguir a Cristo, ser submisso. Assim os dois estarão conectados, os dois estarão juntos. Exatamente, é essa questão, um suprir o outro, ter esse cuidado, né? Eu preciso cuidar do meu esposo, eu preciso fazer de tudo para agradá-lo. E vice-versa, ele também tem que ter esse olhar sensível, de que ele precisa me ajudar, de que ele precisa estar atento às minhas necessidades, e de forma mútua. Quando acontece, quando a gente coloca, né, como já foi falado anteriormente, sobre a questão de ser uma decisão, a gente colocar isso, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer por Cristo. Às vezes o nosso cônjuge, ele não vai merecer que venhamos a agir com essa forma tão, como a gente vem falando aqui. Às vezes não vai, o nosso cônjuge aos nossos olhos não vai merecer isso. Com certeza. E aí uma coisa que a gente aprendeu e que a gente leva isso sempre eu vou fazer por amor a Cristo, por amor à palavra de Deus, por amor àquilo, em obediência àquilo que Deus ele me ensina. Então pensem nisso com carinho, né? Ainda mais nós que acreditamos num Deus vivo. Pense nisso com carinho, ame sua esposa como Cristo amou a igreja. Mulheres, sejam submissas aos seus maridos. E aí a gente vai conseguir construir um harmonioso, diferente daquilo que a mídia muitas vezes tem propagado.
né, com uma certa indiferença sobre a questão do equilíbrio no lar, a questão de cada um desenvolver os seus papéis. Não vamos dar ouvido a isso, vamos dar ouvido à palavra de Deus. Está sendo mais coerente, né? Até em tempos difíceis, muitas pessoas estão se voltando, se lembrando do livro de Apocalipse. Então, por quê? Porque acreditam, mesmo aí vivendo no mundo de forma aleatória, mas estão crentes e sabendo que a palavra de Deus está se cumprindo. Então, vamos fazer valer a palavra de Deus em nossa vida, em nosso casamento. E isso é uma decisão minha como esposa, uma decisão de Charlene como esposo. É uma decisão, não é dizer assim, olha, eu vou fazer hoje porque eu estou bem, porque... Não, decida todos os dias, é um desafio. É um desafio, conviver não é fácil. Nesse momento de confinamento, nesse momento de isolamento, nesse momento que você está com sua família, que você está com sua esposa, que você não está no trabalho, nesse momento que vocês estão passando muito mais tempo juntos, então, nesse momento que vocês não podem ter o fracasso como uma opção. O fracasso, ele não é uma opção. Custe o que custar, teremos que resolver nossas diferenças e fazer com que esse momento seja um momento de oportunidade. Que esse momento seja um momento de amadurecimento, seja um momento de crescimento e seja um momento de conhecer mais ainda o nosso cônjuge. Isso mesmo. Então vamos conhecer todos os dias, aproveitar essa quarentena aí ao nosso favor, vamos conhecer mais o nosso cônjuge, né? Colocar em prática tudo isso que a gente aprendeu essa noite. Decida hoje colocar em prática agora. Se tiver chateado, vamos buscar ali se reconciliar, afogar o nosso ego. Às vezes é necessário isso para que a gente venha crescer e crescer para Cristo. Né? Se lembre do amor de Cristo para a igreja, que é incondicional. Independe do que a gente faça, Ele continua sendo Deus, Ele continua nos amando. Então, assim que sejamos assim também no nosso casamento para com o nosso cônjuge. E isso tudo só acontece quando, primeiramente, nós decidimos e damos o lugar. Tanto a esposa quanto o esposo, tanto o homem quanto a mulher. Nós somos falhos a partir do momento quando o espírito do homem ele tenta tomar posse, ele tenta tomar direção, ele tenta tomar as decisões, então a falha, a grande chance de errar é muito maior. Mas quando nós deixamos o próprio Espírito Santo nos conduzir, acaba sendo muito mais fácil de sermos abençoados. Desde já nós agradecemos a todos aqueles que nos acompanharam. Muito obrigado por esse momento. Lembrando, identifique as ameaças, as fraquezas. Entendam esse momento de oportunidade e aproveite. Sejam fortes, lutem juntos e vençam juntos. E tenham um casamento restaurado. Amém. Paz.